Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Amém. Você que está aí fora, vamos entrar, vamos ficar de pé. Vamos começar o nosso culto, amém? Culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Querido, feche seus olhos, comece a orar. Orar é simplesmente falar com Deus. Fala para Deus o que você espera, o que você precisa. Querido, nós não estamos aqui não é em vão. Nós estamos aqui nessa noite porque nós precisamos sim de Deus. Precisamos sim do agir de Deus em nossas vidas. Senão nós não estaríamos aqui. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nessa noite, meu Deus, nessa noite, meu Pai, eu me coloco diante de Ti. Eu me coloco, meu Deus, diante do Senhor, diante do Teu altar, diante da Tua presença, sabendo, meu Deus, que o Senhor se faz presente nessa noite. Pai querido e amado, em nome de Jesus, que neste momento, meu Deus, que nesse momento, Pai, dessa epidemia, desse coronavírus, Pai querido e amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar a Tua mão sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, nessa noite, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Libera, Pai, libera a cura, meu Pai, sobre essa enfermidade que tem parado o mundo, que tem parado o Brasil. Mas saber, meu Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é que faz o acontecer. Que o Senhor possa fazer o acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, oh Pai querido e amado, oh quão bom e agradável estar reunido como igreja do Senhor. Neste momento nós estamos aqui buscando ao Senhor. Estamos neste momento, Pai, se prostrando diante do Teu altar, se prostrando diante da Tua presença, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor nessa noite, meu Deus. Que as nossas orações, que o nosso clamor, meu Deus, possa chegar diante do Teu altar, possa chegar diante da Tua presença, meu Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor não rejeita a oração. O Senhor não rejeita a oração, meu Pai. Ouve cada clamor neste momento. Que neste momento, meu Pai, onde todas as igrejas Sara, nossa terra, estão reunidas em um só propósito. É um só propósito de Te buscar. É um só propósito de Te adorar. É um só propósito de se prostrar diante do Teu altar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, fale conosco, Pai. Fale conosco através do louvor. Que através do louvor o Senhor possa tocar em nossos corações. Fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Aleluia, Jesus. Invocamos o Teu nome neste lugar, Senhor. Seja
pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Escolhemos o Senhor nas nossas vidas. Você pode fechar os seus olhos aonde você está e abrir o seu coração a Ele. Sei que estás
minha vida, nada vai te separar. Nem a morte, nem a vida, nada vai te separar. Nem a morte, nem a vida, nada vai te separar. Nem a morte, nem a vida, nada, nada, nada. Levante suas mãos. Receba o amor de Deus. Em tuas águas eu quero mergulhar mais fundo. Eu quero contemplar a tua presença. É o meu lugar e nada vai me separar. Declara Ele aonde você quer. Em tuas águas eu quero mergulhar mais fundo. Eu quero contemplar a tua presença. É o meu lugar e nada vai me separar. Somos gratos a Ti, Senhor. Oh, Jesus. Ache em nós, Senhor Jesus, um coração íntegro, um coração grato, Senhor Jesus. Que o Senhor venha encontrar em nós este coração. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis, é o Senhor. No gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis, é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou.
pode levantar as suas mãos e dizer: Yeshua. Levante suas mãos, que os teus olhos estejam em Cristo. Diga a Ele: glorioso Salvador. Mais uma vez: Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Igreja, você pode por um instante tirar um minuto, um tempo para orar ao Senhor, para se esquecer das coisas, para se esquecer do mundo e entregar aquilo que você veio fazer aqui nesta noite, o que você veio entregar ao Senhor. Nós nos reunimos para cultuar ao nome do Senhor Jesus, ao Senhor dos Senhores. Então faça isso, adore ao Senhor, feche os seus olhos, adore ao Senhor, abra os seus lábios por um minuto e ore a Ele, fala: Senhor, que palavras tenho eu para expressar, Senhor, o quanto Tu és maravilhoso para mim. Não há palavras, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor possa crescer em mim, que o Senhor venha tomar o meu coração, tomar a minha vida, tomar a minha casa. Entra agora, Senhor. Que o Senhor venha rasgar o véu que está sobre mim, o peso, Senhor, a condenação, o pecado, que ele venha ser arrancado e que o sangue de Cristo venha me lavar, venha me purificar nesta hora, Jesus. Perdoe-nos, ó Deus, perdoe-nos, ó Pai. Somos tão fracos, somos tão frágeis. Oh, Jesus. Que os céus te adorem e que a igreja te adore, Senhor, pelo que Tu és, por quem Tu és, em nós. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Mais forte, declare: Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Levante suas mãos, diga para o Senhor isso. Yeshua, Diga mais forte. Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador.
Toca os nossos corações, as nossas vidas, meu Pai. Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, amém? Mais forte do Senhor, amém. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém. Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor. 1 Crônicas. Capítulo 29, versículo 1. Se o Vitor puder projetar para nós aí. 1 Crônicas 29, versículo 1. Aqui diz: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para os homens, mas para o Senhor Deus. Versículo 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores de mosaico e toda sorte de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. Versículo 3. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário. 4. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Versículo 5. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Amém? Nós estamos aqui no momento dos dízimos e das ofertas, onde nós aprendemos algo maravilhoso nessa passagem. Nós lemos essa passagem muitas vezes, e sempre que eu leio essa passagem, eu entendo mais dessa passagem, porque essa passagem que Davi nos ensina é uma passagem maravilhosa. Aqui, Davi, antes do versículo 1 do capítulo 29, Davi estava na sua casa, tranquilo, olhando para o templo da sua casa. Ele olhava para a admiração do palácio que Deus deu para ele. E aí, do nada, ele falou assim: peraí, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho um palácio, eu moro no palácio, e o meu Deus mora numa tenda. Numa tenda. Deus, pessoal, não falou com Davi. Davi vai lá e faz um palácio para mim. Davi vai lá e faz um tabernáculo para mim. Davi faz um templo para mim. Deus não falou para Davi isso. Deus falou nada. E engraçado que Davi olhou e admirou a sua casa e falou assim: eu tenho que fazer o meu melhor para Deus, porque se Deus faz o melhor para mim, eu tenho certeza que eu tenho que fazer o melhor para Deus. E aqui ele fala assim, mas Davi ouve de Deus e fala assim: ó, peraí, você não vai fazer a casa, quem vai fazer é seu filho. É seu filho que vai fazer. Então Davi não ficou emburrado. Davi não falou assim: tá bom, não vou deixar de lado então. Não ficou assim. Você sabe por que Davi não ficou desse jeito? Porque ele tinha disposição. Ele tinha amor. Ele tinha paixão pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Então aqui Davi falou assim: então peraí, o Salomão é moço, então eu vou dar o meu melhor para o Senhor no altar. Mesmo que eu não participe da obra, mas eu estou participando com a minha oferta. Mesmo que eu não veja o milagre, mas eu estou participando do milagre. Muitas vezes, pessoal, Deus, Ele quer ver o seu coração disposto, porque nós preocupamos demais com o milagre. Ah, se eu não der, eu não vou receber.
Eu vou entregar porque eu tenho que receber, sabe? O milagre, pessoal, vai vir na sua vida, amém? Glória a Deus. Eu creio nisso, pessoal, que o milagre vai vir na sua vida. Mas muito mais do que isso, é a sua disposição a entregar a oferta. Por isso que Davi foi segundo o coração de Deus. Porque o seu coração era apaixonado no altar. Era apaixonado, que pegava fogo no altar de Deus. Porque não importava e não preocupava com outras coisas. Sabendo que ele sabia, ele foi abençoado nas lutas. Ele teve vitórias, ele teve bênçãos na sua vida. Mas ele não preocupava com isso, que se é algo, sabe, é algo simples para Deus. O que ele queria mostrar era o seu coração disposto a entregar o melhor para o Senhor. O melhor para o Senhor. Eu quero dizer para você aqui, meus irmãos, entrega seu melhor para o Senhor, porque você ama essa igreja, porque você ama o altar do Senhor. Quando nós entregamos o nosso dízimo, quando nós entregamos nossas ofertas, nós estamos falando: Senhor, nós amamos a casa do Senhor. Não importa o que o mundo fala, não importa o que as pessoas falam, não importa o que o diabo fala nos seus ouvidos. Você está importando porque você ama estar aqui adorando ao Senhor e louvando ao Senhor. E às vezes, muitas das vezes, nós queremos avivamentos, queremos adorar, queremos fazer coisas extraordinárias, mas o que Deus quer, pessoal, é que você tenha um coração disposto a entregar. A entregar. Esse é o momento, pessoal, onde a sua fidelidade, ela é provada. No momento do dízimo, no momento das ofertas. Que nessa noite você possa entregar seu dízimo e sua oferta com disposição, com amor, com alegria, com paixão no altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, você que vai entregar seu dízimo e a sua oferta, prepara a sua oferta, prepara o seu dízimo com amor, com paixão, em nome de Jesus. Aí na sua frente ou atrás de você, você vai ver aí o saquinho preto aí nas cadeiras. Tem os nossos envelopes. Pega o envelope de dízimo, pega o envelope de oferta, entrega o seu melhor para o Senhor. Está aqui o Ed do lado aqui, para você que for passar o cartão, passe seu cartão e entrega o seu melhor para o Senhor neste lugar. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, amém? Queria que todos ficassem de pé. Fique de pé. Queria que você pegasse seu envelope. Amém? Glória a Deus. Você que vai trazer seu dízimo, sai do seu lugar, vamos orar aqui. Você que vai entregar a sua oferta, ou a sua oferta especial, queria que você viesse aqui no altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode vir aqui para o altar. Vamos orar. Deus. Feche seus olhos. Se você está nas cadeiras, levante suas mãos nesse momento, em autoridade. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai, nós apresentamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, meu Pai. Senhor, nós estamos com o coração disposto, meu Pai, a entregar o nosso melhor para o Senhor. Espírito Santo do Senhor, derrama, Senhor, a Tua presença. Que a nossa vida, Pai, possa estar sendo fiel sempre na Tua casa. Porque nós amamos, meu Pai, de entregar ao Senhor. Amamos de entregar ao Senhor, meu Pai. Porque em nome do Senhor Jesus, nós amamos a Tua presença. Nós amamos a Tua casa. Nós amamos esse lugar, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, trazer, meu Pai, as nossas vidas alegria, força, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que possamos sempre estar dispostos a entregar o nosso melhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Entrega a sua oferta. Entrega seu dízimo. Glória a Deus.
a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Glória a Deus, que bom. Bem, eu queria primeiramente estar agradecendo aos nossos irmãos, né, pelo coração voluntário, seguindo dessa palavra, um coração voluntário, um coração entregue a este lugar, no altar, no reino, na casa do Senhor Jesus. Né, nós temos um desafio a ser cumprido na nossa construção, né, na segunda etapa da nossa obra, e agradecer aos irmãos que se dispôs com o coração voluntário a entrar no desafio, né, a estar trazendo uma oferta especial para este lugar, para que nós possamos terminar, né. E eu queria estar passando para vocês, né, as etapas que estão sendo concluídas, graças a Deus, com o coração, com a disposição de vocês, né. Nós entramos já com a parte da grenatina, já iniciou essa semana, né. Estão aguardando agora curar o piso, né, para estar finalizando, né, a grenatina. Graças a Deus está dando tudo certo. A encanação já está praticamente quase 80% já concluído também, que é muito importante. E lembrar os irmãos, para que você possa empenhar mais o teu coração, para que nós possamos concluir. Provavelmente, terça-feira nós temos aí aguardando uma resposta também, né, de uma outra bênção que está chegando para a gente finalizar a estrutura, o restante da estrutura. Em nome de Jesus, queria que você também pudesse estar colocando o teu coração em oração, né, para Deus abrir as portas, né, de pessoas, de anjos do Senhor, para estar abençoando nós mais ainda. Então nós estamos com um projeto aí de concluir essa estrutura também. Terça-feira nós temos uma resposta, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Nós vamos estar aí avançando nessa obra nossa para finalizar tudo aí, em nome de Jesus, amém? E lembrando aos irmãos os compromissos, tá? Para a segunda etapa agora, para você estar no teu coração, né, aquecendo o teu coração para essa obra finalizar o mais rápido, amém? Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos orar então pelas crianças. Eu queria que você estendesse as suas mãos. As crianças podem vir aqui à frente, algumas, né? As que nós temos. Aqui, que possamos orar para que o Senhor esteja guardando esses pequeninos, pequeninas que estão crescendo e vão sarar essa nação, amém? Estenda a sua mão para cá, igreja. Senhor Deus, Pai, queremos colocar diante de Ti cada criança desta igreja. Senhor, que o Senhor esteja protegendo, livrando eles de todo mal, que eles possam crescer, Deus, em sabedoria, em estatura, que a presença de Deus esteja com eles aonde eles forem. Deus, que eles possam cumprir o chamado, o propósito que o Senhor tem sobre a vida deles. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, declaramos a proteção de Deus sobre cada um deles. Em nome de Jesus, nós declaramos que as crianças, elas terão um futuro e elas vão cumprir, ó Pai, com o propósito que o Senhor tem para a vida delas. Oramos a Ti, confiamos no Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos receber o pastor Erli com a salva de palmas, amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Quantos estavam domingo passado, amém? Então nós estamos no livro de Hebreus e voltamos, né, para esse livro tão maravilhoso. Todos são maravilhosos. Nós costumamos pegar o livro e ir até o fim, até o último capítulo, versículos. Vamos hoje para o capítulo 11. Domingo passado, Hebreus 10, hoje Hebreus 11. Hebreus 11 nós temos bastante coisa, porém a gente vai aqui do versículo 1 ao versículo 7. Eu sei que algumas pessoas estão nos acompanhando de casa, então eu quero deixar aqui o meu boa noite, que você possa pegar a sua Bíblia, abrir então lá em Hebreus 11, no versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler então, e depois de ler nós vamos fazer uma pequena oração
pedindo direção do Espírito Santo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, que pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça e segundo a fé. Senhor, nós oramos a Ti nesse lugar, nesta noite, pelas nossas vidas. Oramos para que esse texto de Hebreus aqui, 11, possa nos ajudar a entender o que o Senhor deseja de nós. Foi escrito para nós, e nesta noite queremos receber de Ti orientação, direção, queremos receber sabedoria, disciplina, queremos receber, ó Deus, tudo aquilo que necessitamos para permanecermos firmes diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Domingo passado nós falamos sobre o acesso a Deus, o acesso superior que temos hoje diante de Deus, diferente do que era antes de Cristo. Esse acesso que foi dado por Cristo, que rasgou o véu, e podemos entrar com ousadia diante de Deus, sem mediação, né? A única mediação que temos é o próprio Cristo, que intercede por nós, que é o nosso mediador entre Deus. E aqui, Hebreus, no capítulo 11, do versículo 4 até o versículo 40, ele vai dar o exemplo de heróis da fé, pessoas que são modelos, exemplos de fé para nós, que devemos nos espelhar nessas pessoas aqui. Eu sei que tem muita coisa aí, muita gente doida, maluca, que fala que faz tanta coisa, que fala com Deus face a face, né? Assim, tipo Moisés. Mas esses Deus não pediu para a gente confiar neles. Se você quiser confiar, tudo bem, aí é. Mas esses aqui não, esses aqui, a palavra de Deus está pedindo para que nós possamos confiar neles e que eles sejam o nosso exemplo de fé, o nosso exemplo, o exemplo a ser seguido. E aí ele vai começar então a primeiro a definir o que é fé. Para uma igreja que está vacilante, para um povo que está pensando em voltar atrás, como era o caso deles, que devido à perseguição, às lutas, os perigos que haviam, perigos de perder a família, perder o emprego, perigos de morte, eles estavam o tempo todo sendo ameaçados, ridicularizados pela fé que eles tinham em Cristo. Então, para uma igreja vacilante, para um povo que está para deixar tudo e voltar para a antiga religião, que era o judaísmo, o autor aqui, depois de falar tantas coisas da qual o cristianismo é superior ao judaísmo, a antiga religião, a antiga aliança, ele agora vai definir o que é fé. Então, nada melhor para esse povo que está bambeando, explicar para eles o que é a fé. O que é a fé? Então ele vai dar a definição da fé verdadeira. Então aqui o que ele quer fazer é mostrar para eles
qual é a fé verdadeira. Qual é a fé que é válida diante de Deus? Por quê? Porque aquela antiga religião era muito do ver, era muito do sentir, era muito do contato, era muito do se participar. Quando nos envolvemos em Deus pela fé, não significa que a gente não vai sentir, não significa que as nossas emoções não vão andar junto com isso também. Mas aqui ele quer mostrar para nós que a fé é superior a isso. É superior ao sentir pelas emoções, ao ver pelos olhos, ao tatear. Ele quer mostrar que a fé está num campo superior, está num campo da verdadeira espiritualidade. Então ele vai dizer assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então ele está dizendo: olha, você não viu ainda, você tem esperança, vai acontecer, virá. Mas você tem o quê? Você tem a certeza, uma convicção, você tem um fundamento firme. É isso que ele está dizendo aqui. Convicção dada por Deus de coisas futuras que ainda virão. É a prova, né? Aqui ele usa uma linguagem poética. Os judeus, quando compunham poesia, eles falavam duas frases, uma parecida com a outra, né? Do tipo Salmos lá, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aí depois na parte B ele fala a mesma coisa, luz para os meus caminhos. Né? Quer dizer, as duas frases têm o mesmo significado. Aqui ele usa como uma poesia também para explicar o que é fé. Ele diz que é firme fundamento das coisas que se esperam, e na parte B ele diz, é a prova das coisas que não se veem. Dando o mesmo significado, coisas que não se veem. É a convicção destas coisas que nós não vemos. Essa certeza, essa fé verdadeira que se baseia nas garantias das promessas divinas que Deus tem para nós. É isso que ele quer nos ensinar aqui. É essa convicção certa que nós temos aqui, de enxergarmos lá na frente e entendermos que tudo está caminhando para um propósito que Deus deseja para o mundo e para o seu povo. E Ele está nos chamando para acreditar nisso, nos chamando para colocar o nosso coração nessa pátria celestial, nos bens vindouros. A nossa vida, ela tem que culminar nas coisas futuras e não no presente. O presente é desolador, o presente é caos, é tribulação, é Covid-19, é uma série de coisas. Então ele está dizendo, confie nas promessas divinas, tenha um firme fundamento, tenha uma certeza, uma convicção das coisas que não se veem. Coloque a sua fé nisso, a fé verdadeira é se apoiar nestas coisas. É isso que ele quer nos ensinar. Aí no capítulo 10, no versículo 38 e 39, ele fala assim, mas o justo viverá da fé. Ou seja, é essa fé que justifica aquele que é filho de Deus. Nós vivemos pela fé, é por esta fé que nós vivemos. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, você não pode retroceder, você não pode recuar. Aquilo que Jesus falou, se você passa a me seguir, você não pode mais olhar para trás. Então no capítulo 10, 38 diz, o justo vive pela fé, a minha alma, se você recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o povo de Deus, aquele que é de Deus, ele não recua, ele não retrocede. É a doutrina da perseverança, perseverar. O que diz lá em Apocalipse? Aquele que perseverar até o fim, lhe darei a coroa da vida. Então você tem que perseverar. A importância de
de estar em comunidade de fé, o que falamos domingo passado. Está sempre ativo em comunidade, junto com os irmãos, participando do culto, dos momentos de louvor, dos momentos de adoração. É isso que ele quer nos ensinar aqui. No versículo 39 do capítulo 10, ele vai dizer assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram. Em algumas Bíblias está daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, dos que creem, dos que têm fé, fé nas coisas que não se veem, fé nas coisas que se esperam, daquelas que hão de acontecer. E aí ele vai nos dar, no versículo 3 ele diz assim, no 2 ele diz: porque pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Foi por esta fé que os antigos alcançaram testemunhos. Quem são os antigos aqui? Os antigos homens santos e mulheres santas de Deus do passado. Por isso que ele diz aqui os antigos se referindo a os homens desde os primórdios, homens santos e mulheres santas tementes a Deus. Eles alcançaram um bom testemunho. E você, com a sua fé, você agora tem que alcançar o seu bom testemunho. É a sua fé que vai te salvar. Cristo falava muito isso, né? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, a sua fé agora tem que alcançar o bom testemunho. Não é a fé dos seus pais, mas é a sua fé. Não é a fé que os seus pais tiveram em Deus, é a fé que você tem em Deus, e a fé que você confia em Deus. É isso que ele quer dizer aí: os antigos alcançaram bons testemunhos. Versículo 3: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que nós vemos não foi feito por o que era aparente, ou seja, algo invisível é o que criou o que é aparente. E aí a gente vê isso lá em Gênesis 1, João capítulo 1, João ali citando Gênesis: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por ele, por meio dele. Ou seja, Deus criou todas as coisas e toda a criação caminha para um cumprimento dos seus propósitos eternos, e nós entendemos isso, e é essa fé que o povo de Deus tem. E não é eu e você que crê assim, não, meus irmãos. São milhões de pessoas no mundo inteiro. A cada 3 pessoas, uma acredita da mesma maneira que você. Agora no Brasil, na América Latina, em vários lugares do mundo, várias pessoas estão reunidas em centenas, como aqui, nós temos hoje 100 pessoas aqui, outras em milhares, outras em quantidade maior, outras menor, mas estão reunidos num único propósito de fé, entendendo que esse Deus que é único, que existe, criou todas as coisas, e que Ele fez todas as coisas. E você não é só você que pensa assim, são milhares de pessoas que pensam como você. Entendemos desta maneira. Somos criacionistas e não evolucionistas. Não cremos que as coisas passaram a existir, como Darwin diz, pelo processo da evolução, aonde o mais forte sobressai sobre o mais fraco. Nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, e Ele é o Criador e o arquiteto de todas as coisas. Versículo 4, aí ele vai dar o exemplo de heróis da fé, do versículo 4 ao 40, mas hoje a gente vai só até o 7, e domingo que vem do 8, a gente vai falar um pouco sobre Abraão. Não falta domingo que vem, por favor. Mas aqui ele vai falar sobre 3 pessoas, sobre 3 exemplos de fé para mim e para você. 3 exemplos de pessoas que viveram pela fé e foram justificadas pela fé. E a primeira pessoa aqui é Abel, versículo 4, se você puder me acompanhar. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo,
dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, o primeiro exemplo que ele dá aqui para a gente é Abel. Abel. Curioso, né? A lista dele começa com Abel. Não poderia começar com Adão e Eva, não é? Poxa, por que começar com Adão, ou com Abel, e não com Adão e Eva? Adão e Eva não tiveram fé? Lógico que tiveram, só porque, olha só, a resposta é bem simples. Por que ele não começa com Adão e Eva, mas começa com Abel? Porque Adão e Eva não vale. Porque Adão e Eva viu, conversou, se relacionou, sentiu, teve comunhão com Deus pessoalmente. Então ele não começa com Adão e Eva, porque Adão e Eva está num patamar diferente de nós. Porque Adão e Eva tiveram um contato verdadeiro com Deus, viram, falaram, tiveram comunhão pessoal com Deus. Aqui ele vai falar só os que nunca viram. Porque essa fé verdadeira que ele está dizendo, ora, a fé é o fundamento das coisas que não se viram, que não se esperam. Então é por isso que ele começa com Abel. Porque Abel está no mesmo nível que você e eu. Nunca viu, nunca tocou e nunca falou pessoalmente com Deus. Então ele começa com Abel. É por isso que ele começa com Abel aqui. E ele fala algo muito precioso. Ele diz que aquela oferta, aquele sacrifício que Abel ofereceu a Deus, ele alcançou um testemunho que justificava Abel. Ou seja, os dois irmãos sabiam o que Deus queria, mas somente um obedeceu pela fé aquilo que Deus desejava. Ou seja, o desejo de Deus é que o culto e o reencontro, o relacionamento fosse restabelecido através do sacrifício de um animal. Caim entendia assim também, mas Caim não levou isso em consideração. E quando eles chegam diante de Deus, um chega obediente e o outro chega desobediente. Um chega com uma fé que agrada a Deus e o outro chega com uma atitude que desagrada a Deus. Ele não levou os princípios que Deus tinha estabelecido em consideração. Quando Adão e Eva pecou, o que Deus fez? Vestiu eles com peles de animais. Primeiro Adão e Eva cobriu com folhas de figueira e não resolveu. Ou seja, o esforço humano para tampar o seu pecado, para cobrir o seu pecado diante de Deus, não tinha valor nenhum. E aí Deus orienta eles. Possivelmente, o que Deus fez? Sacrificou um animal, e pela morte daquele animal e pelo sangue derramado, o pecado deles estavam sendo cobertos. Então Deus pega a pele daquele animal e cobre Adão e Eva. E Adão e Eva então entende que aquilo é o que vai fazer com que eles retornem a ter uma comunhão com Deus, mesmo que seja uma comunhão provisória. E Abel tem a mesma atitude, ele sacrifica o primogênito, derrama o sangue daquele animal, apresenta aquilo diante de Deus, e diante de Deus ele é justificado. O próprio Cristo diz isso lá em Mateus, no versículo 23, 35, que Abel foi justificado pela sua oferta, pela sua atitude de fé. Em Romanos 4, no versículo 4, diz que Abel foi considerado justo por Deus, por conta desse sacrifício. E aqui mesmo no livro de Hebreus, o próprio escritor de Hebreus vai dizer mais adiante que Abel é justificado pelo seu sacrifício. Ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer no versículo 12, ele vai dizer
que Abel também é justificado. Então, essa era a vontade de Deus. E Abel aqui é um exemplo de alguém que alcançou testemunho, e o seu testemunho ainda fala diante de Deus. Ou seja, pelaquela atitude de Abel, a sua fé foi revelada. Por aquela atitude de Abel, a sua fé foi provada e aprovada diante de Deus. Isso é assim conosco também. A fé que temos, ela será o quê? Provada. O apóstolo Pedro nos fala sobre isso. A vossa fé será provada pelo fogo, como o ourives que prova, que purifica o ouro do fogo. Quando o fogo vem, né, o ourives passa o ouro pelo fogo, é para quê? Para purificar o ouro. Então as provações para os filhos de Deus servem como um fogo que prova a sua fé, de maneira que a sua fé lá na frente, ela será provada. Provada no sentido de que para ver se ela realmente é uma fé verdadeira. Então, nesse sentido, o diabo vem para nos tentar. E aí, nós passamos por estas tentações, por estas provações, e lá na frente nós entendemos que a nossa fé foi provada e ela foi aprovada diante de Deus, e nós então alcançamos aquilo que Deus deseja para nós. Ele dá um segundo exemplo, o exemplo de Enoque. Pela fé, versículo 5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Um outro exemplo é Enoque. Vocês já viram a história de Enoque? Alguém que andou com Deus, que amava a Deus, que agradou a Deus de tal maneira que Deus o levou, não conheceu a morte. Tessalonicenses capítulo 4 fala que nos últimos dias muitos filhos de Deus, muitos cristãos, não vão conhecer a morte porque serão arrebatados. Deus fez a mesma coisa aqui com Enoque, foi o primeiro a ser arrebatado. Elias foi parecido também. Elias teve a mesma experiência. Mas aqui alguém que a Bíblia diz que agradava a Deus, ele agradou a Deus, ele andou com Deus. Aqui no finalzinho, agradar a Deus, em algumas traduções, andou com Deus, no mesmo sentido de que aquele que anda com Deus, aquele que agrada a Deus, é aquele que anda segundo os preceitos de Deus. Ou seja, aquela geração de Enoque era uma geração perversa, semelhante à geração de Noé. Mas Enoque agradou a Deus, tinha uma fé tamanha que andava com Deus, e que Deus o levou, e que Deus o tomou para si. Aí ele diz aqui que Deus pela fé foi encontrado. Versículo 6, ele vai dizer assim, aí ele vai continuar, e eu quero que vocês entendam, o versículo 6 é a continuação do versículo 5, olha só, ora sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que os buscam. O que Ele está nos ensinando no versículo 6? Ele está nos ensinando, olha gente, vocês estão vendo o exemplo de Enoque? Por que Enoque foi levado? Por que Deus tomou Enoque para ele? Porque Enoque tinha uma fé verdadeira, porque Enoque tinha fé em Deus, tinha fé que Ele existia. Aí ele está dizendo, olha, se você quer ser como Enoque, então eu vou te dizer uma coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que ele está nos dizendo. Ele está dizendo, vocês estão vendo o exemplo de Enoque? Pois eu digo, seja como Enoque, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele diz, porque é necessário daquele que se aproxima de Deus, não foi o que Enoque fez? Se aproximou de Deus, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista.
Aqui existir é no sentido que existe um único Deus, santo, poderoso, eterno. Na sua pessoa, não existe outro igual. Ele não é semelhante a nada, nada é comparado a Ele. Que Ele governa sobre todas as coisas, nesse sentido de Ele existir. O tempo todo ele frisa aqui a pessoa de Deus. Creia que Ele exista, se aproximar de Deus, e aí ele diz, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Em algumas traduções está que Ele é recompensador, aquele que recompensa os que o buscam. Quais são as recompensas que Deus dá para aqueles que o buscam? Quais são? Quais são essas recompensas que Deus dá? Você sabe quais são as recompensas que você irá receber porque você busca? Eu sei, pastor. É uma TV 60 polegadas, 9. Eu estou orando já faz tempo, ó. Tá para sair. Eu sei, pastor, é a minha aposentadoria. Tá para sair e Deus vai me recompensar porque eu tenho buscado Ele, eu tenho colocado em primeiro lugar. Então Deus vai me dar. Não, é o meu namorado. Não, não é nada disso, meus irmãos. Não é nada disso. Não é essa recompensa que Deus quer dar para aqueles que o buscam. A recompensa que Deus quer dar para aqueles que o buscam é perdão e justificação. É essa recompensa que Deus quer dar para você. E é essa recompensa que você está precisando. Você está precisando de perdão, que os seus pecados sejam perdoados e que os seus pecados sejam justificados diante dele. E é isso que ele tem para lhe oferecer. E o pão e o peixe, pastor? O pão e o peixe Deus dá também. Mas a recompensa que Deus quer te dar é perdão e justificação. Pão e o peixe vem depois. Você busca primeiro perdão e justificação, e as demais coisas, as outras coisas vão te acompanhar. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Busque em Deus perdão e justificação, e as demais coisas, as outras coisas vão te acompanhar. E aí ele diz assim no versículo 7, para encerrar: pela fé Noé, divinamente avisado, pela fé Noé, divinamente eu acho que é o retorno. Pode desligar aqui, Didi. Às vezes é o retorno aqui. Sabe onde desliga? Aí atrás. Deixa eu desligar aqui para vocês. Ok, melhorou. Versículo 7, para a gente encerrar. Diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aí ele vai dar um terceiro exemplo. Primeiro exemplo, Abel. Segundo exemplo, Enoque. E o terceiro exemplo aqui, Noé. Ele vai falar que Noé foi aquele que foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Noé foi avisado por Deus. De que maneira? Não sabemos, mas Deus o avisou. Deus apareceu para ele. Deus aparece para Abraão, né, no mínimo 3 vezes. Ali tem uma teofania. Deus aparece de fato para Abraão. Deus aparece para Abraão e avisa Abraão daquilo que ele tem que fazer. É algo, creio, parecido, porque ele diz que esse aviso foi um aviso dado por Deus de maneira divina, divinamente dado por Deus. E lá em Gênesis, no capítulo 5, até o versículo 9, vai falar a história desse homem, que numa geração perversa, alcançou graça aos olhos de Deus. E, alcançando graças aos olhos de Deus, ele passa a viver pela fé
de acordo, segundo os propósitos de Deus. E já com quase os seus 120 anos, começa a construir uma arca diante do Senhor. E aí você pensa, no capítulo 5 de Gênesis, no capítulo 7, do versículo 11, diz que, lá em Gênesis 7:11, diz que ainda não havia chovido sobre a face da terra, mas que um vapor subia e descia sobre a face da terra. Ou seja, naquele lugar eles ainda não tinham experimentado o que era o cair de uma chuva, mas eles tinham um sereno, uma neblina que vinha e cuidava de tudo ali. Imagina, Noé começa a construir aquela arca e as pessoas se achegam e perguntam: para que você está fazendo um navio aqui? O oceano fica a tantos quilômetros de distância daqui. O rio mais profundo, o rio Nilo, fica a tantas distâncias daqui. O Eufrates, o Pison, né, os 4 rios lá do Gênesis. Ele, cara, o que você está fazendo? Você está construindo um barco aqui no meio dessa área aberta? O que você está fazendo? E aí Noé vai falar para eles: olha, o mundo vai acabar. Por isso que eu estou construindo isso aqui, porque o mundo vai acabar. Vai vir um tsunami terrível e vai matar todo mundo aqui. E as pessoas, você começa a imaginar as pessoas chegando ali, rindo, debochando, e ele construindo a arca. E ele construindo a arca. E ele continuou construindo. Imagina ele contratando gente para ajudar ele. E as pessoas que ajudavam Noé, sendo questionadas, dizem: não, ele está me pagando, eu estou construindo, mas não acredito nesse velho doido, não. Mas já que ele está pagando, eu vou ajudar ele a construir. Olha a atitude da fé desse homem, de alguém que pela fé creu que Deus iria julgar o mundo, iria julgar a sua geração, e que muitos iam morrer. Às vezes a gente vê o que está acontecendo agora, a gente tem que abrir mais os olhos sobre os juízos de Deus sobre as gerações. Juízo de Deus sobre as gerações. E que esses juízos vêm para despertar no coração das pessoas um temor a Deus. Para que as pessoas vejam que elas são humanas, frágeis, que qualquer coisinha o mundo todo para. E que elas necessitam voltar para o seu Criador. Noé, a Bíblia diz que ele recebeu a mensagem de Deus com grande respeito e com grande admiração. A sua fé, ela é assim. De que maneira que você recebe a mensagem de Deus na sua vida? Você recebe a mensagem de Deus com respeito e com admiração? Ou você recebe como aquela geração de Noé? Como que é a palavra de Deus para você? Você recebe essa palavra com respeito? A Bíblia diz que ele recebeu com respeito, com admiração. A Bíblia diz que ele recebeu com temor. A Bíblia diz que ele recebeu com fé e com obediência. Que ele andou obediente e cheio de fé diante de Deus. A Bíblia diz que ele advertiu o povo sobre a condenação. Pedro 3,20 fala isso. A Bíblia diz que Moisés foi achado herdeiro da justiça. Aqui no versículo 7, ele diz, no finalzinho: e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Diz que Noé proclamou o evangelho da destruição, da perdição, condenando o mundo dos seus pecados. Foi esta fé que Moisés tinha. Então aqui, meus irmãos, o que é a fé verdadeira? E aqui 3 exemplos para mim e para você, de pessoas que ouviram a Deus, obedeceram os seus princípios, cumpriram a palavra de Deus e foram salvos pela fé, foram herdeiros da justificação como Noé. Abel, que o seu sangue fala que agradou a Deus.
diferente de Caim, e Enoque que andou com Deus em obediência, alcançando um testemunho diante de Deus. Uma fé que agrada a Deus. Aqui o exemplo dessas 3 pessoas, de como essas pessoas alcançaram a salvação da alma delas. E elas alcançaram a salvação da alma delas foi pela fé. E nunca foi por obras, é sempre pela fé. Nunca por obras, mas sempre crendo na palavra daquele que está falando com você. E de maneira prática, para a gente encerrar, por que é importante essa passagem então de Hebreus capítulo 11, do 1 ao 7 para nós? Primeiro, para você compreender a importância da obediência. Não seja como Caim. Quando Deus fala para a gente os princípios do culto, a gente tem que se achegar a Ele da maneira que Ele estabeleceu e não da maneira chula que a gente quer chegar. E eu quero que a gente tome muito cuidado aqui, meus irmãos. Como que a gente se achega na hora do culto diante de Deus. Nossa cabeça, a maneira como a gente pisa aqui nesse lugar, a roupa que a gente está vestida, o coração como que ele está. Você está chegando diante de um Deus santo, justo, que odeia o pecado, e que no fim dos tempos vai destruir o pecado e o pecador, se o pecador não tiver com seus pecados perdoados. Então, uma fé que agrada a Deus é uma fé que traz mudança de vida. Como é que está seu namoro? O seu namoro é um namoro santo, que agrada a Deus. Isso é importante. Não se deixe vencer pelo pecado ou pela tentação. Mas seja como Enoque. Segundo ponto, fé é algo que você participa, você é ativo com aquilo ali. Lembro da história de um marabalista que ele esticou um cabo de aço de um prédio ao outro, e aí quando ele foi atravessar, as pessoas lá embaixo falaram: não faz isso não, você está doido, você é maluco, não faz isso. E aí ele pegou uma vareta grande, foi atravessar aquele cabo de aço, e foi ali, com maior cuidado, chegou do outro lado, e o povo lá embaixo aplaudiram, vibraram, nossa, é demais. E aí ele perguntou: vocês acreditam que eu consigo voltar sem a vareta? Aí eles: acreditamos. Aí ele largou a vareta e voltou, atravessou sem a vareta, passou novamente pelo cabo de aço, e o povo: você é o melhor. Aí eles: vocês acreditam que eu consigo agora ir para o outro lado com um carrinho de mão? Aí todo mundo: acreditamos, queremos ver. Aí ele falou assim: e quem de vocês que acredita quer subir aqui no carrinho para ir comigo? Não, eu não, ninguém. Né? Acreditar que o outro é capaz é uma coisa. Essa travessia quem tem que fazer é você. É você. Não é olhar para os heróis da fé atravessando de lá para cá o cabo de aço, passando por situações de perigo e ficar aplaudindo, admirando: nossa, Abel, nossa, Noé, meu Deus, nossa, meu pai, nossa, são pessoas maravilhosas. Não, você está sendo convidado a entrar no barco. O barco que Jesus está, você está também. As vitórias deles são as suas vitórias, e as lutas deles também devem ser a sua luta. O temor deles a Deus e a reverência deles a Deus, e o respeito, a fé e a obediência deles a Deus devem ser exemplos para você também. Você é convidado a andar em fé também, e não ficar como um mero espectador de longe assistindo às histórias de fé. Mas é você construir a sua história de fé. Construir no seu chamado, no seu propósito, da sua equipe, da sua célula, o que for. Fazer valer a pena cada minuto da sua vida, cada esforço que você deu para Deus, porque é disso que você vai prestar conta. É disso que nós vamos prestar conta para Deus.
estas coisas que vai para a eternidade. Terceiro ponto, fé não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus. Fé não vem de nós mesmos, é um dom de Deus. Meus irmãos, fé não é algo que surge de você por você, mas é Deus que colocou essa fé em você. Agradeça a Deus, porque esta fé é despertada por Ele, pelo Espírito Santo no seu coração. Ninguém passa a acreditar, porque eu quis, não. E ninguém passa a acreditar, porque eu não era, não. Essa fé verdadeira, ela só pode ser dada a alguém se o Espírito Santo der. E o Espírito Santo deu essa fé para você. Então se aproprie dela, se agarre a ela com todo amor, com toda devoção, não rejeite ela, não vire as costas para ela. Entenda que é um dom que Deus te deu. Quem não crê porque não quer, mas não crê porque o Espírito Santo não agiu ainda no seu coração. Mesmo se quisesse, não conseguirão enxergar o caminho da salvação, porque a eles não foi revelado. Curiosamente foi revelado aos pequeninos de Deus os segredos, os mistérios das coisas de Deus. Quantas pessoas ricas, famosas, estudiosas, cultas, não vão ter esse privilégio que você está tendo, de descobrir o maior dos mistérios da vida humana, da salvação da alma humana. Quantos? E aí vão ter que se contentar com aquele piso de mármore, com aquele carrão bonito, com aquela Ferrari, que tudo vai desmoronar, que tudo vai enferrujar, que tudo vai se acabar. Enquanto você participa de um mistério que é uma alegria indivisível para sempre, sempre, sempre diante de Deus. Você não tem que ter inveja do ímpio prosperar, porque é só isso que ele vai ter e nada mais. As nossas riquezas são riquezas eternas. São riquezas eternas. São riquezas inalcançáveis. E por último, meus irmãos, aqui um quarto ponto, que você não está sozinho, são milhões de pessoas que pensam como você, eu, outros, milhares de pessoas, são milhões que têm a mesma fé, que compartilham da mesma fé. Uns mais atabalhoados, outros melhor, outros com entendimento, com espiritualidade maior, com uma compreensão melhor da palavra de Deus, outros assim meio analfabetos, assim meio tateando ainda na escuridão, mas também vai. Eu fico feliz por você estar aqui, porque aqui a gente se esforça ao máximo para que você tenha a maior clareza daquilo que Deus está falando com você nas Escrituras. São milhões, milhares de pessoas. Imagina agora em Goiânia, quantas milhares de pessoas não estão sentadas e ouvindo a palavra de Deus, compartilhando da mesma fé. E por último, meus irmãos, fé é acreditar. Como ele diz no versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para encerrar a história de uma menina, de uma comunidade carente, sem chuva, precisando de chuva, de prosperidade. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, eu vou repetir, porque eu acho que é apropriado aqui. E aí naquela comunidade, um líder religioso, pastor, começou a dizer, olha, amanhã vai chover, e nós vamos levantar aqui um clamor, uma oração, e é para todo mundo estar aqui 4 horas da tarde. E aí aquela comunidade saiu alegre, outras incrédula, outras já no meio do caminho, a notícia correu pela cidade, a cidade era pequena, o pastor foi orar para que chovesse, 4 horas da tarde, lá na porta da igreja,
A comunidade foi todos, e não só foi todos, foi toda a cidadezinha foi para lá, porque todo mundo queria ver. Agora ele falou e começou a orar, e quando pensa que não, o céu escureceu. Não foi assim? Sexta-feira estava um calor danado, de repente, sábado, 4 horas, o ar-condicionado de Deus ligou, Goiânia inteira, 20 graus, né? O ar-condicionado de Deus é forte, né? Gela o Goiás todo de uma vez só. Nosso custa gelar a salinha pequenininha ali. O de Deus é incrível. Aí de repente, nuvem. De repente, gota. Sabe aquela primeira gotinha gelada que cai no braço? Tum! Outra, tum! Outra. O povo começa a ver, não é de ver que vai chover. Todo mundo vai saindo da frente, o espaço vai abrindo, o povo caçando abrigo, uns debaixo da árvore, outros debaixo do comércio, e no meio daquela multidão, uma menina de 12 anos, tira o guarda-chuva aqui da perna, estica o guarda-chuva, e a chuva cai sobre ela. Todos foram lá para ver a chuva, mas quantos foram lá que realmente cria que ia chover? Aquela menina de 12 anos acreditava que ia chover. Ela estava preparada para a chuva. Por isso que ela levou o guarda-chuva. Os outros não estavam. Os outros deixaram o guarda-chuva em casa. Mas aquela sabia. E por isso ela levou. Já que vai chover, eu preciso do meu guarda-chuva. Querido, todas as vezes que você vier com expectativa diante de Deus, traga o seu guarda-chuva. Porque nós não sabemos se é vontade dele hoje ou amanhã que algo aconteça na nossa vida, mas o importante é que a gente tenha uma fé que esteja pronta para receber o tempo todo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos louvar a Deus por esses 3 exemplos de fé: Abel, Enoque e Moisés e Noé. Abel, Enoque e Noé. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus agora. Coloque o seu coração diante de Deus. Agora você e Deus, você tem sido como Abel, apresentado diante de Deus com uma obediência de alguém temeroso quando chega na sua presença, faz da maneira que agrada a Deus, como Enoque que andou com Deus, que agradou a Deus e Deus tomou para si, como Noé, que recebeu a mensagem de Deus com respeito, admiração, com temor, com reverência, com fé, com obediência. Fala com Deus agora, faça sua vida uma vida de alguém que quer andar. Não retrocederei, não vou retroceder, mas que a minha fé esteja cada dia mais voltada para ti, somente para ti. É impossível agradar a Deus sem fé. É necessário ter fé, é necessário crer que Ele exista e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus quer recompensar você, Deus tem perdão para você, Deus tem justificação para você nesta noite. Receba o perdão, receba a justiça de Deus, receba no seu coração, se aproprie disso, fala: Senhor, perdoa, eu te peço perdão pelos meus pecados. Há um Deus que me justifica, que lá na cruz do Calvário deu a sua vida, que lá na cruz do Calvário morreu por mim, pelos meus pecados. Eu te louvo nesta hora eu te adoro, Senhor, e que a minha vida seja uma vida de fé, que a minha vida seja uma vida na Tua presença, que a minha vida seja uma vida que agrada ao Senhor. Por isso eu te louvo nesta hora, eu bendigo o Seu nome, Jesus, eu bendigo o Senhor, Tu és maravilhoso.